Olá novamente, pessoal. Eu trago para vocês mais um problema do contexto de análise de resposta de frequência. Este problema ele foi adaptado do livro do Kuganor de controle de processos, porque lá ele pedia algumas situações um pouco mais simplificadas e aqui eu resolvi expandir para abordar mais alguns temas, tá? O enunciado é bem simples e diz o seguinte: para o sistema abaixo, determine a equação para a variável de saída y de t de forma completa, fornecendo os valores de ângulos em graus. Então, o que nós temos aí antes de começarmos os nossos cálculos? Nós temos um processo aí, uma função de transferência, né, que relaciona entrada e saída, que pode ser um processo, pode ser uma combinação de etapas dentro de uma malha ou de etapas dentro de um processo. O que importa é que nós temos o equivalente aí, uma função g de s de segunda ordem que está dada no interior do nosso bloco. Então, neste bloco é emitido um sinal de uma onda senoidal x de t, que tem amplitude 2 e frequência 0,5. O enunciado não é específico nas unidades, mas vamos considerar que esse 0,5 é dado em radianos por segundo, por exemplo. Tá? Então, esta onda vai se propagar aí no sistema de segunda ordem e, consequentemente, nós teremos na saída, depois que todos os termos transientes se dissiparem, né, depois de toda a parte dinâmica do processo se esvair para um tempo muito longo ou suficientemente longo, teremos como resultado uma resposta y de t com uma nova amplitude, com a mesma frequência, mas atrasada de um ângulo de fase θ, que é resultado aí da própria dinâmica do processo. Ao se dissipar essa onda x de t, ela vai se atrasando em fase porque são muitos fenômenos a serem encarados na dissipação desse sinal, até ela chegar aí à sua coleta na saída. Então, o que nós precisamos? Precisamos determinar y0, precisamos determinar quem é θ, e por definição, o ômega já é conhecido da onda de entrada, porque a frequência não se altera. Tá? Então, eu vou apresentar a vocês duas maneiras de resolver um problema como esse. Uma maneira mais manual e a outra utilizando as equações de recorrência que geralmente são apresentadas no material didático das disciplinas de controle de processos. Por que eu decidi fazer duas abordagens distintas? A primeira delas, que é considerada mais manual, ela traz de volta vários conceitos de álgebra de números complexos, e isso é bastante interessante no contexto de análise de frequência. É muito importante que você tenha em mente várias das propriedades básicas, pelo menos, da manipulação de números complexos. Então vamos aos nossos passos para os cálculos. Como eu havia comentado, a primeira abordagem eu chamei de abordagem manual, que ela vai se basear na busca pelo número complexo g de ômega i, que vai responder às questões. Tá? Então, nós vamos trabalhar algebricamente e determinar um número complexo na forma a mais bi, e ali nós faremos os cálculos necessários para poder definir aí quem é y0 e quem é θ, uma vez que ômega já é conhecido. Vamos destacar aí a nossa g de s do problema. Ela é uma função de segunda ordem, isso é bastante interessante, principalmente para a segunda abordagem. O que nós precisamos fazer então? Como regra, nós precisamos definir a função g de s calculada em ômega i. Então, em todo lugar que a gente vê a variável s, nós trocamos por ômega i. Aqui eu já vou trocar quem é ômega, no problema já é informado, 0,5, então aí é só uma questão de substituição. Depois nós vamos trabalhar com as propriedades da unidade imaginária i. Vejam que dentro deste primeiro termo aqui, vai gerar um i ao quadrado. Por definição, i ao quadrado é menos 1. Então ele torna o resultado daquele produto negativo. Aqui sobra a unidade imaginária e aqui sobra esse número 1. Então, simplificando um pouco mais, nós temos este número complexo aqui. 3 sobre menos 1,25 mais 0,25i. Mas aqui nós não conseguimos, com esta razão, escrevê-lo na forma a mais bi. Para chegar nessa forma, nós usamos a famosa propriedade de multiplicar esta fração pelo conjugado do número complexo. Com isso, nós vamos rumar daí para uma forma a mais bi. Não teremos a unidade imaginária no denominador. Para isso, então, basta que você multiplique toda aquela expressão pelo conjugado. O que seria o conjugado? É o mesmo número complexo com o sinal da parte imaginária do número complexo trocado. Então, vai ser multiplicar em cima e embaixo por menos 1,25 menos 0,25i.
Este procedimento não afeta a igualdade, né, que é a mesma coisa que a gente multiplicar por 1, mas ele acrescenta várias facilidades do ponto de vista prático. Distribuindo esses cálculos, veja que nós teremos aí uma expansão dos termos, mas nós poderíamos cancelar esses dois argumentos e olha só, a unidade imaginária elevada ao quadrado está de volta aqui. Então, a unidade imaginária desaparece do denominador. Ela vai aparecer apenas no meu numerador. E ao quadrado, a gente sabe, vale menos 1. Fazendo todos os cálculos com o que restar, nós teremos este número complexo como resultado. Menos 2,308 menos 0,462i. Agora, nós colocaremos esse número complexo no plano imaginário real e, a partir dele, nós determinaremos quem são a razão de amplitude e o ângulo de atraso, aí, né? O ângulo de fase com que a onda y de t se atrasa. Lembrando, pessoal, que a razão de amplitude é um conceito nesse contexto de análise de resposta de frequência que nada mais é do que o módulo deste número complexo resultante. E quando eu coloco esse número complexo no plano imaginário real, eu consigo, pelo teorema de Pitágoras, determinar quem é esse módulo, né? Para sistemas mais complexos, nós teremos equações de recorrência, como eu já abordei em problemas num vídeo que eu fiz anteriormente. Vamos então apresentar o plano complexo imaginário real e as coordenadas do nosso número obtido no slide anterior. Então, a coordenada real é menos 2,308, enquanto a coordenada imaginária é menos 0,462. Então, eu tenho o meu número complexo marcado aqui no plano e o ângulo dele, em relação ao triângulo retângulo formado, é marcado na figura como θ. Então, pelo teorema de Pitágoras, nós conseguimos obter aí o módulo deste número complexo. Basta aplicar o teorema de Pitágoras, que aqui já é dado em forma de raiz, para obter então o módulo igual a 2,354, que é exatamente a razão de amplitude procurada neste problema. No contexto de resposta de análise de frequência, a razão de amplitude é dada pela amplitude da saída, da onda de saída, dividido pela amplitude da entrada. Nós já conhecemos o valor da entrada, que é igual a 2, basta substituí-lo para obter um valor de 4,708. Agora podemos analisar o ângulo θ. Ao estimar a sua tangente, nós podemos utilizar os valores que estão apontados na figura. Então, a tangente de θ para nós é 0,2, lembrando que esses valores estão em radianos, uma vez que a frequência foi considerada como sendo 0,5 radianos por segundo. Então, eu tenho que θ é a arco-tangente de 0,2, esse valor em radianos é dado por 0,197. Mas este é o ângulo θ. Nós sempre nos referenciamos a ângulos em relação ao eixo das abscissas, né? O eixo x, que no caso aqui é o eixo dos números reais. Então aqui eu preciso fazer um comentário de que o ângulo que nós procuramos, por mais que nós calculemos θ da forma adequada, porque nós sabemos estas coordenadas, nós estamos atrás deste ângulo aqui, ó. Tá? Este é o ângulo de fase da minha onda de saída. Então é necessário que eu faça 180 graus menos a quantidade que eu obtive. Neste caso, já está indicada a conversão de 0,197 de radianos para graus. Então, simplificando as unidades de radiano, eu tenho este resultado, e o que me dá um θ igual a 168,71 graus. Então, a onda de saída está com este ângulo de fase. Com os resultados obtidos, então, eu posso montar a equação da minha onda de saída. Ela é dada aqui na seguinte forma, lembrando que, como a frequência foi dada em radianos por segundo, eu preciso adaptar esse termo dentro do meu seno. Então, 0,5 radianos por segundo pode ser convertido em graus por meio da seguinte conversão de unidades. Então, eu simplifico as unidades de radiano e a minha onda completa é dada por y de t igual a 4,708 seno de 28,65t mais 168,71 graus. Agora nós passamos à etapa da segunda abordagem, que utiliza equações de recorrência. Agora passamos então à segunda abordagem, que é por meio da utilização de equações de recorrência. Essas equações para sistemas mais simples, de primeira, segunda ordem, sistema de tempo morto puro, integrativo puro, nós temos as deduções em todos os materiais de controle que tratam da análise de resposta de frequência.
Então, se você tem essas equações à mão, é interessante que você as utilize, tá? Em forma de formulário, por exemplo, ou pesquisando nos materiais. Como trata-se de um problema de segunda ordem na forma padrão dada aí no slide, nós temos, pelas equações de recorrência, que a razão de amplitude para a segunda ordem é dada por esta expressão. A partir da equação de G de S na forma padrão, é possível você chegar nessa expressão de RA. Basta que você faça um esforço algébrico que não é tão grande assim. Você impõe a condição de que S é ômega I, faz essa troca e vai trabalhando com as suas simplificações até chegar num G de ômega I na forma A mais BI. A partir disso, você consegue as equações para a razão de amplitude e também para o ângulo de fase θ, que para a segunda ordem é dada por esta expressão. Então, veja, qual é o problema aqui? Aqui nós teremos que determinar, baseando-nos na forma padrão, quem é tal, quem é k e quem é zeta. Sabendo esses valores, nós entramos nas equações de recorrência e resolvemos o problema da mesma forma. Não precisamos fazer álgebra de números complexos, né, se nós sabemos as equações de recorrência de antemão. Então, para este problema, nós temos que tal ao quadrado é 9, o que nos dá um tal de 3. 3 segundos seria se eu usar aí que o tempo está sendo dado em segundos. Eu tenho que 2 zeta tal é igual a 0,5, comparando a forma padrão com a função do problema. Então, zeta é dado por 0,083. E, nitidamente, k é igual a 3. Né? O ganho já está definido, uma vez que a função de transferência do problema já está na forma padrão de segunda ordem, por ter o número 1 ali no denominador, né, sozinho. Então, essa é a característica de que aquela equação pode ser usada imediatamente na forma padrão. Portanto, a razão de amplitude agora basta que eu substitua quem eu conheço para determinar exatamente o mesmo valor do que nós fizemos de maneira manual na abordagem número 1. Sabendo então a razão de amplitude e também a amplitude da onda de entrada, nós podemos estimar agora a amplitude da onda de saída, que é idêntica ao que foi obtido na primeira abordagem. E não poderia ser diferente, afinal de contas são métodos equivalentes, mas quando você conhece as equações de recorrência, eles acabam sendo um pouco mais práticos, né? A segunda abordagem. Então o θ é dado agora pela nossa equação, né? Arco tangente de toda aquela expressão onde eu já substituí os valores conhecidos. Então eu tenho um θ igual a 0,197 radianos, que também é um resultado idêntico ao anterior. Aqui eu vou fazer a adaptação das unidades e também já vou fazer 180 graus descontando a minha quantidade obtida, uma vez que eu preciso adequar aí o eixo de referência para estimar esse ângulo de fase. Então, eu preciso agora simplificar as unidades para obter um resultado idêntico ao anterior e o ângulo de fase é 168,71 graus. Para completar a resposta do problema, eu vou estimar aí a onda de forma completa, ressaltando que sempre que eu tiver uma frequência em radianos por segundo, eu necessito adequá-la a graus, se assim for o meu interesse. Se eu tiver todo mundo em radianos, eu precisaria adequar as unidades do ângulo de fase. Então, de forma semelhante ao método número 1, eu obtenho aí a minha onda de saída. Eu resolvi trazer para vocês duas formas distintas de se utilizar aí a análise de resposta de frequência, uma vez que nesse contexto, numa disciplina de controle de processos, é muito importante que a gente relembre todas as características principais da álgebra de números complexos. Resultados bastante significativos são obtidos de maneira mais clara quando você tem em mente todas aquelas regras de estudo ali de representação de números complexos no plano imaginário real, de obtenção de ângulo e módulo, de forma cartesiana em geral, né, e todas as operações matemáticas envolvidas, a forma polar de números complexos e assim por diante. Claro que o uso de equações de recorrência torna o trabalho um pouco mais simplificado, mas é sempre importante resgatar os conhecimentos da matemática básica dos números complexos. Eu fico por aqui e até a próxima.